bem-vinda! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. E para você, muita paz, muitas bênçãos, muita saúde, muita vida. E por falar em saúde, já começou, minha gente, o nosso programa Vida e Saúde, o programa que sempre tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, minha gente, caminham sempre juntos e quem ganha com tudo isso é você. Sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo, o nosso metabolismo, o nosso organismo e a gente vai se prevenindo também através das orientações dos nossos profissionais daquelas doenças que tentam atrapalhar a nossa vida e tirar o nosso sossego, a nossa paz. Não vamos deixar, minha gente. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Elisa Trino de Moraes, ela que é dermatologista, aceitou o nosso convite para falar de uma realidade. Vamos hoje entender um pouquinho como funciona o maior órgão que nós temos, que é a nossa pele. O verão está chegando, as temperaturas estão aumentando, precisamos cuidar um pouquinho, assim, o sol é bom, é dom de Deus, esse astro maravilhoso, mas a gente também precisa se proteger, porque às vezes em excesso faz mal. E é tudo isso que a gente vai aprender hoje aqui no Vida e Saúde. E é claro que você é o nosso convidado lá de especial para ligar, para interagir, para participar do programa. Como? O telefone, minha gente, 19 3871 9620, 19 3871 9620. A nossa produção, é claro, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir rapidinho conosco. Depois nós vamos aproveitar ao máximo a presença da nossa especialista sobre como cuidar da nossa pele nesse tempo de verão que se aproxima. Sejam todos bem-vindos. Ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha. A dermatologista já está aqui, o programa já está no ar e vamos à matéria. Ah, o verão. Calor, sol. Para alguns, a melhor época do ano. E nada melhor do que ir até um parque, uma praia ou até mesmo na piscina. E esses ambientes são propícios para doenças de pele. Com a umidade excessiva do corpo e excesso de transpiração, cresce o número de micoses, frieiras e infecções bacterianas, além de irritações de pele como brotoejas e alergia de contato. Estima-se que há um aumento de até 50% no número de consultas em clínicas dermatológicas no Brasil, decorrentes ao excesso da umidade e exposição ao sol. Muito bem, essa é a matéria inicial que nós vamos aprender demais aqui hoje no Vida e Saúde, os cuidados que nós devemos ter para com a nossa pele. Nesta época, nessa estação do ano que se aproxima, que é o verão, o sol já está dando o sinal de vida que ele chegou para valer, minha gente. E as temperaturas estão aumentando. E a gente tem que cuidar um pouquinho da nossa pele. Doutora, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde, a doutora Elisa Trino de Moraes, dermatologista. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Que Deus abençoe. E quem é a dona Ivone e o seu Mário Célio? Tem alguém acompanhando em casa, não? Com certeza. Os pais, né? Meus pais. Seus pais. Um beijo aí, dona Ivone, seu Mário, parabéns aí pela filhona aí. Hoje vai dar uma aula sobre como cuidar bem da nossa pele. Que Deus abençoe, viu? E você na sua casa participe, gente. Por favor, participe, não deixe para a última hora. Quando chega no último bloco do nosso programa, vem aqueles calhamaços de perguntas, não dá tempo, né? Então aproveite a partir de agora, ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha. O programa já começou, minha gente, já começou. Doutor, então quer dizer que a pele é o maior órgão que a gente tem? Sim, é o maior órgão. E quais são as principais doenças, assim, que pode acometer a nossa pele, doutora? Durante o verão, você diz? No geral. Olha, na pele tem muita coisa, né, que pode acontecer, mas o que a gente vê mais no dia a dia são os quadros de acne, de cravos, espinhas, manchas, cicatrizes. O pessoal no dia a dia acaba É verdade, doutora, assim, que nós passamos por um processo de transformação diária, que diariamente morrem milhões de células para nascerem outras milhões de células, e é como se fosse, é por isso que a gente vai envelhecendo, é a cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, esse é o processo natural que acontece conosco, doutora? Isso, a pele ela tem um processo de renovação celular contínuo, e a cada 28 dias, mais ou menos, de 21 a 28 dias, a gente acaba trocando e renovando todas as células da pele. E por que o cuidado tem que ser redobrado nessa época do ano, o verão? É por causa da incidência dos raios solares? Por que
que lhe afeta tanto, negativamente falando, doutora? O efeito da radiação na nossa pele, ele acaba sendo cumulativo. Então, vai acumulando desde os dias que a gente é bem pequenininho, que vai começando a vai começando a se expor ao sol desde pequeno. Isso acumula e começa a danificar a multiplicação do DNA da célula. Entendi. Começa a alterar. E aí, a partir desse momento que começa a alterar, que começam a surgir as manchinhas de sol, começam a surgir as rugas e que começa a ter esses efeitos do sol. E que aumenta a chance lá na frente disso um dia virar um câncer de pele. Ok. Quer dizer que hoje a gente ouve falar, doutora, assim, que as nossas camadas de ozônio estão cada vez assim mais fragilizadas, mais vulneráveis, enfim. Então hoje o raio de sol que chega até a cada um de nós, ou seja, ele chega muito forte e a gente precisa se proteger, caso contrário, começam a aparecer doenças precoces, é isso também que acontece? Isso. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda tanto esse problema da radiação. É mais os países como a Antártida, a Austrália, os Estados Unidos já está começando em alguns pontos, mas a gente percebe. Tanto que o pessoal comenta, né? Nossa, quando eu era mais jovem, eu tomava sol e não queimava tanto que nem agora. Então, realmente, a radiação ela tem ficado mais intensa a cada dia que passa. Entendi. E por isso a gente tem que redobrar os cuidados. Quer dizer que quando a gente ouve falar assim, olha, o uso de protetor, o uso de bronzeador, o uso de um bloqueador solar, ele é fundamental e tem que ser não somente no verão, mas a todo instante, né? O nosso país é um país de sol. É um país que tem sol na maior parte do ano. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente acha que o grande vilão é só o sol, né? Entendi. Então, a gente estando na sombra, a gente não tem nenhum problema. E, na verdade, o problema é a radiação em si. E a gente independente de sombra Exatamente, ou não. A gente está exposto à radiação e estando exposto à claridade, a gente está exposto à radiação, a gente queima no mormaço. Entendi. Então, a gente precisa ter esse cuidado diário. Então, eu falo para os meus pacientes, a gente tem que associar o hábito de protetor solar igual a gente escova os dentes. Então, escovou os dentes, passa o protetor solar, é o mesmo cuidado. Independente da estação do ano? Independente da estação do ano, mesmo em dias de chuva, só de noite que não precisa. Ou seja, mas o brasileiro faz isso? Não. Não faz? Não. E o brasileiro, ele sofre muito com a pele, doutora? Estatisticamente, ou seja, é um dos grandes vilões aí, os problemas de pele? Sim, e o que tem incomodado bastante hoje é que a gente está vivendo mais e vivendo com mais qualidade. A gente está se preocupando mais com a aparência quando a gente chega nos 50, 60 anos de idade. E essa exposição intensa que a gente tem na infância, quando a gente é adulto jovem, está aumentando o envelhecimento da pele. Entendi. Então, o pessoal está começando a se incomodar mais agora. Agora, doutora, a pessoa que está nos acompanhando agora, de repente, assim, poxa, o assunto é pele, e a pessoa se olha no espelho e vê que o seu rosto já apresenta algumas manchas. Tem como recuperar isso? Tem como retardar o processo? Ou uma vez que já desencadeou um processo de manchas, um processo assim, de envelhecimento, não se pode fazer mais nada? Sempre dá para a gente cuidar. Claro que quanto mais dano a nossa pele tem, mais longo e demorado vai ser o processo de recuperação. Mas sempre dá para a gente melhorar sim. É importante, então, ter esse hábito, esse cuidado diário. O ideal seria a prevenção, porque aí a gente evita da pele ter esse dano intenso e a gente não precisa ficar correndo atrás do prejuízo. A gente sempre ouve falar, doutora, aqui no programa que, por exemplo, olha, o ideal é passar pelo menos uma vez no cardiologista por ano, etc., cada 6 meses, ou no mastologista e urologista, de acordo com... Ou seja, e no dermatologista? É só quando eu sinto que preciso... Aí vai depender bastante, assim, quando a gente fala em prevenção de câncer de pele, dessas doenças, depende muito do histórico familiar e pessoal, de pessoas que têm conhecido a história de câncer na família. Essas pessoas a gente já pede um acompanhamento mais de perto, assim, pelo menos a cada 6 meses, uma vez no ano. Pessoas que têm poucas pintas, que não têm história na família, uma vez por 1 ano e meio, a cada 2 anos, é o ideal. Mas é legal também o paciente se autoexaminar, né? Entendi. Isso que eu ia perguntar agora. O que eu tenho que observar, doutora? O que eu tenho que ficar atento quando eu vou lá, tomo banho e, de repente, estou me enxugando, estou me tratando, estou me olhando no espelho? O que eu tenho que observar? Ficar atento ao surgimento de pintas novas. Então, lesões que não tinham e surgiram ao longo do tempo, principalmente quando a gente tem mais de 25, 30 anos de idade.
pintas que mudaram, então era uma pinta pequenininha e de repente ela começou a crescer, ou então ela mudou de cor. A forma dela, às vezes, é redondinha e ela passa a ser disforme. Isso, quando ela muda o formato, fica muito assimétrica, que um lado fica diferente do outro. Geralmente as nossas pintas, elas são mais redondinhas, um lado parece com o outro. Quando isso começa a destoar, querer crescer mais para um lado, aí a gente começa a se preocupar um pouquinho mais. Ou então, algumas feridinhas que não cicatrizam. Aquela espinhazinha que você espreme, que você mexe, que demora para cicatrizar e que está passando o tempo, passou um mês, não cicatriza. Essas lesões valem a pena sempre a gente procurar um especialista. Porque pode não ser nada, pode ser um alarme falso, porém também pode esconder alguma coisa ali que esteja se manifestando e pode ser até um tumor, né, doutora? Exatamente. Quanto antes a gente faz o diagnóstico, mais fácil fica da gente tratar. Entendi. E essas manchinhas, né? Tem pessoas que reclamam, estou com manchas na pele, manchas escuras, manchas claras. São decorrentes também de exposição do sol? Tem o fator genético? Como é que é? É genético também, né? Existe, no nosso corpo, muita coisa tem essa predisposição da genética, mas o sol é o grande fator, né? A exposição solar é o grande influenciador de desenvolver as manchinhas. E aí, quando surgem, tem que ir melhor. E a gente vê, doutora, que até no posto Ipiranga, né, para dizer assim, estão vendendo creme, etc., e hidratantes. Sim. Eu posso comprá-los porque estou na promoção? Ou é necessário eu conhecer um pouquinho o meu tipo de pele antes de usar um creme A ou B? É legal você passar com o dermatologista antes, porque, primeira coisa, quando a gente fala em mancha, pra gente é tudo rosinha, é tudo marronzinho, é tudo muito parecido, né? Pra gente dermatologista, a gente abre um leque de opções de coisas que podem ser que Entendi. Pra gente faz muita diferença. Então tem manchas que vão ser tratadas de uma forma e manchas que vão ser tratadas de outra. Então sempre vale a pena procurar um médico para a gente poder direcionar melhor. Eu pego muitos pacientes no consultório e falo, doutor, traz a sacolinha. Doutor, eu já usei tudo isso. Ah, você já passou em algum médico? Não, eu fui na farmácia, fui comprando, fui usando, mas nada disso deu certo. Então, na prática, não dá muito certo você fazer as coisas da cabeça. Então, vale a pena passar sempre com o médico antes. Porque existem vários tipos de pele também, né, doutora? Sim, vários tipos de pele. E tem gente que tem a pele mais oleosa, tem gente que tem a pele um pouco mais seca. E aí compra um monte de produto que não são baratos. E aí fala, esse daí eu passei, mas a minha pele não ficou legal, ficou oleosa. Então, esse é muito seco, eu não consigo nem esparramar. Então, é legal uma orientação nesse ponto. A gente sabe que o maior órgão é a pele que a gente tem, o nosso maior órgão. Assim, e a pele por mais que seja no rosto, no braço, na perna, é a pele, é o conjunto da obra. E aí a gente tem muitos cremes, produtos assim, que passam no corpo, mas pessoas também passam no rosto. Há uma diferença do creme do corpo e o creme do rosto, por quê? Existe uma diferença. A pele do rosto ela é um pouco mais oleosa que a pele do corpo. Tem muito mais glândulas que produzem a oleosidade natural da pele. Está mais protegida, mais exposta. E a pele do corpo é uma pele mais seca. Então, são necessidades diferentes. Você até pode passar, só que a cosmética não vai ficar legal. A pele vai ficar pesado, vai ficar oleoso. Ainda mais esse calor que anda fazendo, a gente acaba transpirando um pouco mais e incomoda. Quando a gente fala assim de colocar o produto no rosto, é rosto, orelha, pescoço, como é que é? Qual é a região que, para quem está em casa, ser orientado nesse sentido? Doutor? Sim, o ideal é que aplique o produto em toda a face, né? E nessa região do pescoço pode ser aplicado também. Esse é o conjunto do... Sim. Vamos dizer assim, você está falando em termos de hidratação? Isso, hidratação. Sim, o ideal é que você passe no rosto, nessa região do pescoço, e você pode passar sim na região das orelhas. Entendi. Isso também é diário? Que A hidratação, ela já muda um pouco, porque aí vai depender muito da necessidade de cada pele. Geralmente, pessoas mais jovens, elas não têm essa necessidade, porque a pele do rosto, como tem bastante glândula sebácea, ela consegue se manter hidratada. Isso até uns 25, 30 anos de idade. A partir daí, a pele vai ficando um pouco mais seca. E aí, talvez, comece a necessidade. Quem tem a pele mais oleosa, a gente vai precisar de produtos mais leves, mais fluidos, com mais água na composição. E pessoas que têm a pele mais seca, a gente já vai precisar de produtos que tenham mais óleo e vaselina na composição.
A gente ouve, doutora, assim, quando a gente fala assim, creme hidratante. Hidro é água, né? Sim. Ou seja, é só o creme ou a água é o principal hidratante, assim, que a gente tem natural para a pele como um todo? A hidratação com água é essencial, claro. A gente precisa tomar água para manter as nossas funções, tanto da pele quanto de todos os órgãos, funcionando normalmente. Okay. Mas esses produtos, eles têm substâncias específicas que elas vão agir em determinados pontos. Então, a gente tem alguns tipos tem 3 tipos de mecanismos de hidratar a pele com os cremes. Que a gente fala por oclusão, que é isso? São os cremes que eles fazem uma barreira e eles evitam que a sua pele perca água para o meio ambiente. Okay. Então, eles são cremes mais densos, geralmente para pessoas que são mais atópicas, mais alérgicas, que perdem um pouco de água para o ambiente. A gente tem os cremes que eles vão puxar a água do ambiente para dentro da pele, que são os umectantes. E a gente tem um mecanismo de hidratação ativa, que ele faz um pouquinho de oclusão e ele puxa um pouquinho de água. Entendi. E aí, cada pessoa vai se enquadrar num tipo diferente de cosmético ideal. Agora, já que o assunto é cremes, doutora, assim, o modo de passar, tem gente que esfrega na mão e passa no rosto, tem gente que coloca no rosto, tem algum modo específico de passar? Tem gente que faz círculos, enfim. Eu estou perguntando para uma dermatologista, então para você que está em casa, que tem aquele creme lá no seu banheiro, enfim, está lá com aquela coleção de cremes, enfim. Como passar? Qual a maneira correta de se passar um creme? Tem gente que coloca assim, que empurra para cima, que vai assim, antigravidade. Como é que é, doutora? Explica para nós. O que a gente recomenda é que você vá aplicando do centro para fora com linhas um pouco mais retas, para também facilitar e você ter uma aplicação mais uniforme do produto. Okay. Quando a gente faz movimento circular, a gente acaba passando mais num lugar, mais no outro, não sabe onde já foi, então acaba tendo uma absorção, não é homogêneo. Quando a gente faz esses movimentos de linhas mais retas, a gente consegue ter uma absorção mais uniforme do produto. Entendi, ou seja, e é sempre o movimento reto subindo, porque... Na verdade não tem muito a ver, assim, a gravidade, mas a gente fazendo desse jeito, a gente facilita a aplicação. Okay. E conforme a idade passa, existem cremes específicos para a idade, doutora? Sim, aí os cremes eles vão variar de acordo com a necessidade da pele. Então, uma pele mais madura, ela vai ter necessidades diferentes de uma pele jovem. O que muda? O que é a substância que muda? É a consistência que muda? O que está ali num creme para uma pele de 20 anos, de 30 anos, 40 anos, 50 anos e por aí vai? Além dessa parte que eu falei, que a pele mais jovem, ela acaba se hidratando por si só, a gente não precisa de fatores externos para hidratar. A pele madura, ela vai perdendo algumas propriedades, né? Vai diminuindo o colágeno da pele, vai diminuindo o ácido hialurônico. E a gente pode repor isso junto com a hidratação para a gente melhorar tanto a pele, tanto a hidratação, quanto adiantar, assim, um pouquinho essa questão do envelhecimento da pele. Tá vendo, gente, quantas perguntas estão surgindo aqui no programa de hoje. Estamos aqui com a dermatologista, doutora Elisa Trino Moraes, ela é especialista no assunto. E o assunto de hoje é justamente cuidados com a pele nesse tempo de verão. Se você tem a sua pergunta, eu estou aproveitando para fazer todas as perguntas porque me interessa também. Agora, doutora, as pessoas assim que de repente, principalmente as mulheres têm esse dom natural, a beleza natural, ou seja, e sempre vem a questão das maquiagens, assim. Sim. E às vezes passa o dia inteiro maquiadas. Isso também não obstrui os poros, a respiração da pele? Como é que é a sua orientação em relação ao uso de maquiagem, doutora? Acaba sendo um pouco inevitável, né, no dia a dia. Então, o que a gente recomenda é que use antes da maquiagem um hidratante. Antes da maquiagem. Okay. Então, primeiro aplique o hidratante, depois a maquiagem. Okay. E à noite faça a remoção com produtos demaquilantes adequados para tirar toda a maquiagem e realmente não ter uma obstrução total dos poros. Ok, tirou a maquiagem à noite, passa um creme também ou deixa a pele respirar? Pode ser reaplicado o hidratante, sim. Ok, isso não vai obstruir? Não. Né? O hidratante, ele tem uma cosmética que não vai atrapalhar nenhum... A respiração exatamente, natural nenhum ponto, não. Ele vai, na verdade, facilitar. Okay. Ele vai melhorar. Que maravilha, gente. Quantas informações. Vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu já quero ler a sua pergunta.
O assunto de hoje é a pele. Você cuida bem da sua pele? Ela é hidratada? Você tem esse cuidado um pouquinho assim com ela? Afinal de contas, se não cuida hoje, vai ter reflexos amanhã, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais aqui com a doutora Elisa no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já só para você.